Mateus, no capítulo 10, nós estamos nesse texto tão poderoso, há tantos ensinamentos aqui a respeito da obra que a igreja precisa realizar. E o nosso Senhor Jesus, a partir do versículo 17, que vimos na semana passada, só dando um passo atrás para lembrar o que o nosso Senhor disse, é que a igreja, por pregar o evangelho, os cristãos ali no momento, os apóstolos, por pregar o evangelho, seriam perseguidos, né? Os homens se levantariam contra os cristãos, contra a igreja, né? Para levá-los diante dos governadores e dos reis. E então a igreja deveria pregar o evangelho. A igreja não pode parar de pregar o evangelho. O objetivo, veja o versículo 18, a igreja é entregue às autoridades porque estão pregando o evangelho diante dos governadores e reis para lhes servir de testemunhos. Nós não fomos chamados a parar de pregar o evangelho. Tem perseguição, nós pregamos o evangelho. Tem lutas, nós pregamos o evangelho. Tem doença, nós pregamos o evangelho. Tem pandemia, nós pregamos o evangelho. Você veja, os profetas do Antigo Testamento não param de pregar o evangelho. Jeremias foi um dos homens que mais sofreu, Elias também, e eles continuaram pregando o evangelho, continuaram confrontando o povo, chamando o povo de volta a Deus. Então, não há dúvida de que a igreja não deve e não pode parar de pregar o evangelho em momento algum. Não existe nenhuma ordem do Senhor dizendo: olha gente, quando acontecer isso, você para de pregar o evangelho. Olha, se você tiver algum problema, você para de pregar o evangelho. Ou uma ordem assim: olha, primeiro você resolve a sua vida. Quando tu estiver em paz, tranquilo, quando tu estiver funcionando direito, então você prega o evangelho. Primeiro se arruma, se organiza, depois prega o evangelho. Não existe nada disso. Não existe em absoluto nada disso. Pelo contrário, o Senhor nos manda pregar o evangelho diante de lutas, de doenças, oposições, dificuldades, perseguições. Não importa o que aconteça, nós devemos continuar pregando o evangelho. As escrituras sagradas nos mostram, nos falam que Deus não nos deu espírito de covardia. Esse texto de 2 de Timóteo, capítulo 1, Deus não nos deu espírito de covardia, de timidez, de retroceder. Pelo contrário, Deus nos deu o espírito de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É aí que a igreja se encontra. A igreja avança diante do poder de Deus, mesmo em meio a lutas. Quando Estevão morreu, quando a igreja foi dispersa, quando Paulo foi perseguido, Paulo por 5 vezes tomou varadas dos judeus, uma situação completamente terrível em que ele enfrentou, mesmo quando ele perdeu a esperança da própria vida. Como ele mesmo diz em Coríntios, quando nós perdemos a esperança da vida, eles seguiram pregando o evangelho. Paulo foi apedrejado na sua primeira viagem missionária. Ele morreu na sua primeira viagem missionária. Ele foi apedrejado. O apedrejamento era até a morte. As pessoas só paravam o apedrejamento quando tinham certeza que aquela pessoa já não estava mais viva. E jogaram o corpo de Paulo para fora da cidade, provavelmente em algum lixão. O Espírito de Deus, na sua graça, está no livro de Atos dos Apóstolos, depois do capítulo 13. E então você vai ver que ele se levanta e vai pregar o evangelho. Você fala: meu Deus, como é isso? Não existe nenhuma ordem para a igreja parar de pregar o evangelho. E quando você for preso e estiver diante das autoridades para ser condenado, prega o evangelho. O Espírito de Deus vai te dar palavra para você pregar. Ele não vai te manter em silêncio. Ele não vai te falar: olha, retroceda, dê passos atrás, ou alguma coisa nesse sentido. De jeito nenhum. Jesus vai terminar esse capítulo falando: aquele que me confessar diante dos homens, em meio à perseguição, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu me negarei diante dos anjos do Senhor, diante dos anjos de Deus. Então, a igreja foi chamada a pregar. Versículo 21, um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai entregará
filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que fica firme até o fim, esse será salvo. Parece que Jesus não bota o pé no freio, ele bota o pé no acelerador. Ele está dizendo: a perseguição, ela vem de fora, as pessoas vão perseguir vocês, e ele agora coloca essa perseguição para dentro da sua própria família. Há pessoas que amam você, que você as ama. O momento de você encontrar a Cristo é um momento em que isso pode acontecer, essa perseguição interna, e chegar ao nível como você tem aqui: haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão, tudo por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Meus irmãos, a ofensa é um estado natural do Evangelho. O Evangelho é ofensivo ao ser humano caído, porque ele fala da santidade de Deus e da única possibilidade de salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tirar esses elementos que ofendem o mundo, isso é a santidade de Deus e Cristo, o único caminho. É colocar Deus como se fosse um pecador como nós e arrancar a Cristo Jesus daquela cruz. O Evangelho ofende, e se ele não ofender, não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Irmãos, nós estamos diante de um Evangelho cultural. Às vezes você vai parar diante de pessoas que vão dizer: oh glória, aleluia, amém, Deus abençoe. Mas você é crente? Não. Você é evangélico? Você é cristão? Não. É o Evangelho cultural, está na cultura. O ateu pede oração, está no leito de morte, está lá com Covid e tal, pede oração. Pessoas se voltam contra Deus, não quer Deus, está contra as Escrituras Sagradas. Mas existe um evangelho, um cristianismo cultural, onde as pessoas aparentemente, culturalmente, estão a favor do Evangelho de Deus, das Escrituras Sagradas. É a fé sem compromisso, em outras palavras. O que é impossível, porque a própria palavra fé do grego, pistos, é compromisso. Então não existe fé sem compromisso. Fé e compromisso são sinônimos. Mas você pode ver hoje pessoas que têm fé, mas não têm compromisso. Isso é o Evangelho cultural. E esse texto que nós lemos, não cabe o Evangelho cultural. Não cabe o Evangelho. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aonde um evangelho cultural aceitaria isso? Que mensagem de autoestima, de autoimagem, de motivacional, psicologizada, vai pregar algo assim? Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Isso é o Evangelho. Quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus. Entende? Essa parte do Evangelho não é muito pregada hoje em dia, porque não faz público. As pessoas não riem diante de uma mensagem dessa. Mas eu não posso ler esse texto e deixar de pensar no que o Senhor Jesus. Eu não posso pular essa escritura. Eu não posso engavetar essa palavra. Dizer: não, gente, isso aqui, olha, isso aqui não é assim não, sabe? Não posso. O texto sagrado está dizendo. Certamente essa é uma das partes mais duras da perseguição, e Jesus sofreu isso lá em Marcos, capítulo 3, versículo 21, depois o capítulo também 3, versículo 33, 31 até o 35, vai dizer: e quando os parentes de Jesus ouviram isso, que ele estava pregando o evangelho do reino, expulsando o demônio, curando pessoas, quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, ficou louco, está fora de si. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, estão indo prender Jesus.
e tendo ficado lá de fora, porque estava apinhada a casa de Pedro não tinha como entrar ninguém, multidão do lado de fora, eles não conseguiam entrar, tendo ficado lá de fora, mandaram chamar Jesus. Muita gente estava sentada ao redor do nosso Senhor, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Agora você lembrou desse texto? Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo os olhos pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse é o contexto desse texto. Eles vieram para aprender Jesus, eles vieram para ouvir Jesus, eles acharam, ele enlouqueceu, eles vieram para aprender Jesus. Ora, se o nosso Senhor teve oposição da sua família, por que nós não teríamos? Ora, irmão, quando a luz vem ao meio das trevas, como você acha que isso não trará luta, batalha? Como não haverá enfrentamento? Quando os filhos da luz estão andando e vivendo nesse mundo de trevas, não tem jeito, naturalmente haverá ofensa, naturalmente o Evangelho vai escandalizar. A violência, a traição, o ódio e o homicídio podem ser experimentados por alguns cristãos em algumas épocas, por parte da sua própria família. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer. Aconteceu na época da igreja do primeiro século, acontece hoje na China, acontece hoje na Índia, acontece hoje na África. Vários países do mundo hoje, as pessoas são expulsas das suas famílias porque são cristãos, expulsos. Os pais entregam, os filhos entregam para a polícia, e ali chegam e são presos na Coreia do Norte, na China. Isso acontece hoje, não está acontecendo no nosso país, mas não quer dizer que isso não esteja acontecendo no mundo. E eles estão passando por isso porque são cristãos. Então há perseguição, há enfrentamento. Agora lembra daquele texto? E agora como é que fica aquele texto? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como fica esse texto agora? Lá de Atos 16:31. Como fica esse texto? Não crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. E agora? Jesus está dizendo que não é bem assim. Essa palavra que Paulo está dizendo ao carcereiro é uma palavra para o carcereiro. Não é uma palavra para todos os cristãos, dizendo, não, qualquer um que se converter, sua família vem junto. Não. Jesus está dizendo outra coisa. Paulo pergunta, mulher, como você sabe se salvará teu marido? Marido, como você sabe se salvará tua mulher? 1 Coríntios capítulo 7. Então, irmão, você pode ter, e o nosso objetivo é esse como cristãos, é a salvação da nossa família. Nós oramos por isso, nós choramos por isso, nós pregamos o Evangelho para eles, e o nosso anelo, o amor do nosso coração, o desejo da nossa alma é esse. E às vezes eles verão na sua vida um testemunho maravilhoso do que é ser um cristão, e não quer dizer que eles vão se converter. Às vezes, até mesmo por verem um testemunho poderoso na sua vida, eles podem se voltar contra você, eles podem te odiar, justamente porque vê em você um cristão verdadeiro, e aquilo confronta a vida de pecado deles, aquilo confronta a vida de pecado deles. Então não se espante se alguns familiares não quiserem te encontrar, não se espante se alguns familiares não te convidarem para o aniversário, ou para algum evento da família. Por quê? Porque quando você chega, às vezes você não fala nada, e você não deve ser um chato do lugar. A gente não deve ser um chato do lugar. Olha, isso é pecado, olha isso aqui, aquilo lá. Nós não devemos ser isso. Não é esse o nosso papel. Nós devemos viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. E as pessoas já sabem no que você crê, as pessoas sabem da sua vida.
E não se admire, irmão, às vezes parece que algumas pessoas querem ver a nossa queda, só para ver você experimentando o pecado, e falar, esse é igual a mim, olha, vive a mesma coisa que eu. Na verdade, meu irmão, você é luz, andai como filhos da luz. Não tem jeito, irmão. Abel foi aceito por Deus, mas Caim o matou. Não tem como. Se você testemunhar de Cristo com a sua vida, as pessoas provavelmente vão dizer, você só quer ser o certinho, você só quer andar, você só quer dar lição de moral aqui. Mas é a vida cristã que você está vivendo, que você tem um excelente testemunho, sempre o melhor possível, mais perto de Cristo. Mas não pense que por ter um bom testemunho você será aceito. Pode acontecer justamente o contrário. Pode acontecer, aconteceu com o nosso Senhor, pode acontecer conosco. E acontece com muitos irmãos em várias partes do mundo, onde sua própria família se volta contra eles. Então, se isso acontece com você, se você sofre rejeição na sua família, se você é deixado de lado, se você é convidado para o almoço, ou alguma coisa assim, não se chateie tanto. A gente fica triste, não é verdade? Mas não fica muito triste não, porque fizeram o mesmo com o nosso Senhor. E alegre-se por um lado, não me convidaram, não é porque eu sou um chato do lugar, mas às vezes é porque eu estou vivendo a vida cristã de verdade. Entendeu? Tá bom? Então não fica desanimado demais não. Fica firme, viu? Fica firme aí em Cristo Jesus. O objetivo do cristão então é esse, é a salvação da sua família. Mas isso não quer dizer que de fato vai acontecer na vida do verdadeiro cristão. Ninguém está em pé de igualdade, ou é mais importante, mais amado que o Senhor Jesus. Você não pode amar mais sua família do que a Jesus. Jesus diz em Lucas capítulo 14, e vai falar nesse mesmo texto de Mateus capítulo 10: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. E quem não toma a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Cristo está acima do seu pai, Cristo está acima da sua mãe, até da mãe. Sua mãe não pode ser mais importante que Jesus. Você ama sua mãe, seu pai, seus irmãos de paixão, coração, e aquela coisa, seus filhos, sua esposa, seu esposo. Pode amar e tem que amar. Mas a quem se ama mais é Cristo Jesus. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e forças. Seus filhos, netos, mãe, pai, irmão, cônjuge, ninguém. E se estiver competindo com Deus, é idolatria. Ele é o primeiro, ele é o único. Não pode haver rival, ninguém impede igualdade com o nosso Senhor. O verdadeiro cristão vai escolher sempre a Cristo. Se eu tenho que escolher, eu vou escolher a Cristo. Eu preciso primeiro obedecer a Deus antes que as pessoas. Eu amo primeiro a Deus antes que as pessoas. Deus é o primeiro e é o único na minha vida. Ele não pode estar em segundo lugar. Não, é o primeiro e o único. E não tem ninguém. Paulo diz isso quando ele vai falar para os casais. Quando duas pessoas não crentes estão casados e uma se converte, seja um homem ou uma mulher, e o incrédulo diz: se você seguir a Cristo, eu vou deixar você. O que Paulo diz? Não, olha, tem calma, não. Se o incrédulo não quer viver com você porque você serve a Cristo,
você vai servir a Cristo. Aconteceu provavelmente isso com o apóstolo Paulo. Ou Paulo era viúvo, ou Paulo perdeu a mulher dele para o Evangelho. Das duas uma. Ou Paulo era viúvo, ou a mulher dele não quis seguir a vida com ele por causa do Evangelho, porque ele se converteu a Cristo Jesus. Então, Cristo está acima de qualquer pessoa na vida do cristão. E se você não pode fazer isso, você não pode ser discípulo de Jesus. Quem disse? Jesus. Acabei de ler para você. Não é uma condicional, não é opcional. Não, olha, isso aqui é algo que você pode... Vamos negociar! Não tem negociação. Cristo é o primeiro, é o único. E não há ninguém que esteja rivalizando em amor, em serviço e devoção a Ele. Apocalipse 12:11 diz: eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que derem, mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Quantos querem estar diante de Deus, vestido de vestiduras brancas, diante do trono, com palmas nas mãos, lá, adorando a Deus, não é? Sim, são esses. Quem são esses? Esses aí são aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Nem você pode estar em primeiro lugar, nem você. Cristo é o primeiro, Cristo é o único. E em alguns momentos, os cristãos serão amados pela cultura, serão amados pela sociedade, por uma parte da sociedade. Sempre haverá algum nível de rejeição, de oposição. É natural isso, é natural. E aqui está o oposto disso, é que muitas vezes o que nós estamos vendo é que os cristãos querem ser 100% aceitos na cultura, querem ser 100% aceitos pela família, querem ser 100% aceitos no trabalho. Não é possível, irmão. Se você agradar os homens, você vai desagradar a Deus, mas é certeza. É certeza. Então, a igreja que está tentando ser amiga do mundo constitui-se inimigo de Deus. As escrituras sagradas estão dizendo. Então, você não tem jeito. Claro, a gente não vai sair. E aqui é o ponto. A igreja não se faz inimiga do mundo. A igreja, ela se faz amiga de Deus. O fato de servir a Deus vai te colocar em oposição às trevas. O fato de você andar na luz vai te colocar em oposição às trevas. Não tem jeito. Só existem dois lados aí: a luz e as trevas, o bem e o mal, a vida e a morte, Deus e o maligno. Não tem aqui como você atuar no meio termo, ok? Então, sempre vai haver algum nível de hostilidade, algum nível de rejeição. E, dependendo da situação, perseguições físicas, alguma coisa assim. Então, sempre vai haver algum tipo de resistência, até mesmo dentro da família. Sempre deve haver algum tipo de resistência no mundo. É natural, mas lembre-se, a nossa luta não é contra sangue e carne. Você não deve fazer ninguém seu inimigo. A nossa luta não é contra sangue e carne. Nós não estamos aqui lutando contra pessoas. Nós não estamos aqui armados contra ninguém. Nós não estamos dando tiro em direção nenhuma. A nossa luta, diz Paulo em Efésios 6, capítulo 12, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós somos chamados a viver a máxima cristã que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Não te deixes vencer pelo mal, diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 21, mas vence o mal com o bem. Essa é a vida cristã. O cristão está aqui, ele não está fazendo ninguém seu inimigo, de
Se te odiarem, ame. Se te rejeitarem, abençoe. Se te perseguirem, ore. Se te ferir uma face, se te falar para andar 6 quilômetros, vai os 12. Não resistais ao perverso. Você não está lutando contra as pessoas. E se você estiver lutando contra as pessoas, você está 100% errado. 100% errado. Se você está lutando contra as pessoas, você está 100% errado. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. Se você está vendo alguém como seu inimigo, você está errado. Está errado. Porque a Bíblia diz: amai os vossos inimigos. A pessoa até pode ser seu inimigo, mas daqui você está amando. Você está amando. Você está amando. Você está amando. Ah, pastor, muito difícil, então vai orar mesmo. Isso é ser cristão. Porque Deus não faz cair sol e chuva todo dia aí. Deus não está cuidando e abençoando todo mundo. Você tem que fazer isso para se tornar um filho do vosso Pai Celestial. Porque Ele faz seu sol e sua chuva brilhar e cair sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Porque se vocês amam só quem ama vocês, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Isso não faz diferença alguma se você ama com as pessoas que amam você. A diferença está em amar os inimigos, abençoar, orar aqueles que te perseguem. O texto segue, versículo 23: quando porém perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade vos digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Então, o cristão não deve se entregar ao martírio. Essa é algo muito importante, não uma coisa que a gente consegue contextualizar para a gente. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fuja para outra. Nos primeiros séculos era muito comum irmãos buscarem serem martirizados. Não, eu quero morrer por Cristo. Rapaz, eu vivo por Ele. Eu quero morrer por Ele. Eu amo de todo o coração. E ia se entregar para ser lançado aos leões, às feras, ou morrer decapitado, ou queimado. Se entregava. Não, Jesus está dizendo: não façam isso. Quando você for perseguido, você foge. Você não tem que se entregar ao martírio. Se te pegarem, aí você se entrega com tudo. Você vai confessar Jesus e ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Pronto. Agora, você se entregar ao martírio, não. Eles devem sair para outra cidade e pregar o Evangelho. Então, uma porta se fecha, vai para outro lugar. Uma casa se fechou, vai para outro lugar. Não se magoe, não se entristeça. As pessoas rejeitam o Evangelho, não se entristeça, não se magoe. Quando a gente vive o Evangelho, irmão, e alguém rejeita a gente, eles não estão rejeitando a gente. Estou rejeitando o Evangelho. Aquele que recebe quem eu enviei, me recebe, disse Jesus. E aquele que me recebe aquele que me enviou. Quando rejeitam um cristão verdadeiro, que está dando bom testemunho, pregando o Evangelho, não está na pilantragem, porque aí também não tem jeito, né? Não, eu estou vivendo a vida toda errada, eu minto, eu falo mal das pessoas, eu roubo, eu estou trapaceando, aí estão me rejeitando. Claro, né? Aí você vai dizer que é cristão. Não, mas se você está vivendo de fato o Evangelho, está imitando a Cristo, e estão te rejeitando, estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando o Evangelho, estão rejeitando a Deus. Então você fique tranquilo, sua alma tem que ficar em paz. Inclusive Jesus diz no Sermão da Montanha, no capítulo 5, salte de alegria quando perseguirem vocês, porque perseguiram os profetas, os homens de Deus, perseguiram eles. Se você for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, vão perseguir você. É bem normal isso, é bem natural que isso aconteça. E o texto diz: até que vem o Filho do Homem. Então vocês vão saindo e vão pregando.
e vocês não vão ter percorrido todas as cidades de Jerusalém até que venha o Filho do Homem. Esse texto está falando da morte e ressurreição de Jesus. Quando a gente lê, a gente pensa na segunda vinda de Jesus, né? Não, aqui o texto está fazendo uma inferência direta à morte e ressurreição dele, até que venha o Filho do Homem, isso é, até que ele seja entregue na cruz, até que ele morra, entregando sua vida e ressuscitando. Mas obviamente, quando nós vemos na Bíblia, no livro de Apocalipse, a igreja, na segunda vinda de Jesus, no livro de Apocalipse, haverá uma perseguição generalizada. Quase todos os cristãos do mundo vão estar sofrendo uma perseguição mais ativa por parte do mundo, com certeza, com certeza. Quanto mais se aproxima a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, mais hostil é o mundo. Mais hostil era o mundo na finalização da Arca de Noé do que no começo, com certeza. Então, não esperemos aceitação, não esperemos, e aí a peneira vai, né? Eu fiquei impressionado. O irmão Araújo estava comigo nesse curso e viu lá. Eu fiquei boquiaberto quando um irmão, que é missionário na China, ele trabalha como profissional liberal lá. Ele é brasileiro, mas de fato é uma fachada para pregar o evangelho. Ele trabalha lá de fato. Ele é profissional liberal lá na China, mas o objetivo dele não é ser profissional liberal, o objetivo dele é pregar o evangelho. Ele está usando a profissão dele para entrar e permanecer, entendeu? Mas o negócio dele lá é pregar o evangelho, não é ganhar dinheiro. E ele falou: olha, está tendo uma perseguição, como dos últimos 30 anos aqui na China não teve. Está apertando o negócio lá. E ele falou, e a igreja da China é uma igreja perseguida. Ele falou: olha, um monte de crente nominal começou a sair da igreja. Eu falei: como? Numa igreja perseguida, crente nominal? Ele falou: e um monte de gente que se dizia pastor e missionário, que estava lá meio que de braço cruzado, meio à toa, também já foi embora. Eu falei: gente, numa igreja perseguida, num regime duro daquele, tem joio, tem maleza, tem erva daninha. Rapaz, esse troço cresce até nos terrenos mais áridos. Nos terrenos mais áridos. Então, esse evangelho, esse cristianismo cultural que você tem aí, onde todo mundo diz ser evangélico, o cara é dono de um bar, de um boteco, e diz: olha, eu sou evangélico, acabou de me chamar para orar por ele. Não, pastor, vem aqui orar e abençoar aqui o meu boteco. Agora, não faz uma hora. Tá não, falou sério. Falou sério. Não, pastor, vem aqui orar. Vem aqui orar, abençoar aqui. No meu boteco. Não tem uma hora que acabou de fazer esse convite. Agora. Vem abençoar o meu boteco, porque eu também sou evangélico. Esse evangelho cultural, onde, como nós ouvimos lá no Chile, né? Tem um irmão aqui da igreja que é bêbado, lá no Chile, ele está lá no Chile. Eu falei: irmão meu não é não, eu não tenho irmão bêbado. Que ideia é essa que eu tenho irmão bêbado? Não, o irmão da igreja aqui que é bêbado. Como? A Bíblia diz, irmãos, claramente em 1 Coríntios capítulo 5, que não herdarão o reino de Deus os bêbados, os homossexuais, os ladrões, os adúlteros, os imorais. Não vai herdar o reino de Deus. Você acha que alguém que vê pornografia na internet vai herdar o reino de Deus? Você acha que alguém que está vendo em adultério, que é imoral, que é ladrão, que é maldizente, que vai falando mal dos outros? Engraçado que está tudo no mesmo pacote. A gente acha assim, não. Os homicidas, os assassinos, esses também estão nesse pacote. Mas desde quem fala mal dos outros até quem mata, está tudo no mesmo pacote. Esse cristianismo cultural que tem aí, onde todo mundo é crente e está salvo, na hora da perseguição, por isso que tem perseguição, por isso que tem tribulação, porque a tribulação mostra se a sua fé é verdadeira ou não.
Se você está em Cristo, só por causa dos benefícios. É a mesma coisa da parábola do semeador. A semente que cai na beira do caminho, a semente que cai entre pedras, diz que recebe com alegria o evangelho, recebe com alegria, mas vem o sol. Aqui é plantado entre espinhos, aí inclusive dá fruto, mas o fruto não amadurece. É gente que está na igreja, permanece na igreja, você vê algum fruto, mas não é crente não. É ilusão pensar que todo mundo da igreja é crente. A coisa mais ilusória que tem é alguém dizer assim, não, todo mundo da igreja está salvo. O quê? Eu lembro do meu pastor, o pastor Edson de Gouveia, falando, quando eu era novo convertido, eu ouvi ele dizer, 10% dessa igreja que está salvo. Eu falava, meu Deus, como é que meu pastor diz um negócio dele? Eu ficava escandalizado com aquilo, aqui eu ficava pensando naquilo, eu como ovelha, e a gente quando é ovelha, acha que está todo mundo salvo. Até o dia que você vira pastor, aí você vai ver, gente, eu entendi meu pastor. É verdade, é verdade. Tem muita gente que está na igreja e não é salvo. Meu irmão, se você é salvo, permaneça. E se você não é? Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que Cristo está te chamando ao arrependimento. Hoje é o dia que Deus está confrontando o teu pecado, dizendo, volta. Volta não, né? Vem para Cristo de verdade. De verdade, diz Deus, eu estou aqui como filho pródigo, estou na casa do Pai, eu não tenho relacionamento nenhum contigo, eu tenho ódio do meu irmão, eu estou aqui simplesmente num senso de culpa, ou de aparência, ou tentando me projetar de alguma forma, porque tem gente da igreja, tudo quanto é jeito. Mas é hoje, Senhor, que eu quero entregar minha vida a Ti de verdade. É hoje. O pastor Martin Lloyd Jones, irmão, um dos maiores pregadores do século XX, morreu em 1979, foi em 1980 que ele morreu na Inglaterra. A esposa dele, nasceu no lar evangélico. Nasceu, parece que o pai dela era pastor, inclusive. Nasceu no lar evangélico. Ela diz, eu fui me converter 2 anos depois de casada. Não, 2 anos depois que meu marido, ele era um médico, se tornou pastor de uma igreja. Foi quando eu ouvi ele pregar. Porque para mim, na minha cabeça, que precisava de Cristo, da salvação, do perdão de pecados, eram as prostitutas. 2 anos depois que eu vi ele pregando o evangelho, é que eu vi, eu preciso ser salvo. Mas ela era filha de pastor. Não se iluda, querido. Esse é o problema do cristianismo cultural, que todo mundo aparentemente está salvo, mas até que a tribulação chega, aí a figueira balança. É igual aconteceu nessa pandemia. A figueira balançou, um monte de gente abandonou a igreja, um monte de igreja começou a fechar. 30% daqueles que se diziam cristãos verdadeiros, que frequentavam a igreja nos Estados Unidos, sumiram, deixaram a igreja. E assim está. Pessoas que desde que começou a pandemia nunca nem vieram na igreja. Tem um monte de gente assim. Um monte de gente assim. A figueira balançou, mostrou quem é quem. Quem é quem. Meu irmão, um verdadeiro cristão não vai viver uma vida dupla. Ele não vai viver uma vida de imoralidade lá fora, de mentira, xingando palavrão, dando cano nos outros, vivendo uma vida errada lá fora e usando máscara aqui dentro. Você está enganando a você mesmo. Você não está me enganando, querido. Não é a mim que você engana, e nem a Deus que você pode enganar, porque não há nada oculto, como diz esse texto, que não seja revelado. O discípulo, diz o versículo 24, não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu Senhor. Jesus, em Isaías 53, versículo 3, ele era o homem de dores, o mais rejeitado entre todos os homens. Ele era alguém de quem esconderíamos o nosso rosto e dele jamais faríamos caso. Olha, meu irmão, 1 Pedro capítulo 4, diz assim, ora, tendo Cristo
sofrido na carne, estejam vocês também armados do mesmo pensamento. Cristo sofreu na carne, vocês também se armem do mesmo pensamento. Isso é, estamos prontos também para sofrer. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Que interessante isso. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Por que veio tribulação na nossa vida? Os puritanos diziam que a tribulação é como um murro que deixa o dente frouxo na boca. O mundo é esse dente frouxo. A tribulação vem para rasgar, para romper, para quebrar a sua ligação com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões mundanas, mas segundo a vontade de Deus, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam mais com eles nos mesmos excessos de devassidão. Eles que terão que prestar contas a Deus, àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Que coisa extraordinária esse texto! É justamente o que Pedro tem na cabeça quando ele fala isso aqui. São as palavras de Mateus, capítulo 10. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo ser como seu senhor. Cristo sofreu, a igreja também vai sofrer, não tenha dúvida. E esse é o objetivo número 1 do Espírito Santo: que você seja como seu mestre, que você pareça com o seu Senhor. Esse é o objetivo do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na vida do cristão é essa. E esse deve ser o desejo maior e o maior empenho na vida do verdadeiro cristão. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais aos membros da sua família, aos membros da casa. Foi uma ofensa que Jesus recebeu. E segundo Carson, essa ofensa ela era repetida, não aconteceu uma ou duas vezes, era vira e volta, as pessoas estavam dizendo isso para Jesus. Ele expulsa demônios por Beelzebul. Ele está aqui trabalhando para Beelzebul, ele está servindo a Beelzebul, ele é da mesma turma de Beelzebul. Essa expressão Beelzebul era a expressão judaica na época de Jesus para falar do diabo, do demônio maior. E eles estão dizendo que Jesus, o Cristo, ele era como o diabo. Ele faz mesma, ele tem a mesma, ele está em aliança, ele está trabalhando junto com o diabo. Por isso que Jesus tem que dizer, como o diabo está expulsando o diabo. O diabo está lutando contra ele mesmo. Pelo contrário, eu estou expulsando demônios. Como é que vocês estão dizendo que eu estou do lado do diabo? A maior ofensa que alguém pode fazer é isso. É achar, e é justamente aí que Jesus vai dizer que é um pecado que não tem perdão, que é uma ofensa contra o Espírito Santo. Não tem resistência maior à salvação do que essa. Alguém dizer que Jesus e o diabo estão de mão dadas, que Jesus e o diabo estão em coalizão. Não tem ofensa maior do que essa. Que Jesus está aprovando o que o diabo faz. Não tem ofensa maior do que essa. Essa expressão Beelzebul provavelmente significa o deus da mosca ou o deus do estrume. Era uma coisa bem pejorativa mesmo, olha do que relacionavam o nosso Senhor. Se chamaram o Deus Santo, único e verdadeiro assim. Você quer elogio de quem? Se aquele que não tem pecado, o próprio amor, que só veio e fez o bem, curando, libertando as pessoas oprimidas do diabo, se ele foi tratado assim, se o nosso Senhor foi ofendido assim, como você e eu queremos ser honrados no mundo que desonrou o nosso Senhor? Como você espera honra e elogios no mundo que odeia Cristo?
Meu amado irmão, não cabe esse evangelho cultural nesse texto. Sem texto nenhum da Bíblia. Mas não cabe. Versículo 26, portanto, não tenho medo deles. Não tenho medo deles. Pois não há nada que está encoberto que não venha a ser revelado e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam em plena luz, e o que eu dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos eirados. Não temam os que matam o corpo e não podem fazer mais nada, não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam ou não tenham medo. Vocês valem mais, bem mais, do que muitos pardais. 3 vezes nesse texto diz para você não ter medo. Reparou? Versículo 26, versículo 28 e versículo 31. Você está proibido de ter medo. É proibido ter medo. Jesus te proíbe diante das lutas, das perseguições, das tribulações, das dificuldades, dos enfrentamentos, da morte, ter medo. É proibido. Porque quando você tem medo, você está dizendo que Deus não está cuidando de você. E Ele está cuidando até dos pardais. O medo expressa a falta de fé. O medo expressa a incredulidade. O verdadeiro amor lança fora não algum medo, não qualquer medo, não a maior parte do medo. O verdadeiro amor, que é o amor de Deus, não o seu por Ele, é o dele por você. O verdadeiro amor lança fora todo o medo, todo o medo. Por isso, 3 vezes aqui, não importa o tamanho das lutas, das perseguições, dos enfrentamentos, das rejeições, sejam elas familiares, da cultura, da sociedade, não tenha, é proibido você ter medo. Toda vez que você sentir medo, o que você precisa é orar. Dizer: Deus, eu quero beber do teu amor. Porque quanto mais eu conheço do teu amor, da tua soberania, da tua graça, da tua bondade, mais o medo vai embora, mais a tua paz entra no meu coração. Você está ansioso, está com medo do futuro, está com medo de uma enfermidade? Encha seu coração desse amor de Deus e esse medo vai embora. Por quê? Porque você confia, você conhece, então você confia em Deus. Esse texto é maravilhoso. Eu não tenho nem como meditar com você agora, porque o tempo nos terminou. Mas semana que vem eu quero continuar a partir do versículo 26. É proibido ter medo. Mas vai com isso para casa, pelo menos com isso. Entender que não importa o que aconteça, não importa as dores, as perseguições, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Não tem um fio de cabelo da sua cabeça, não tem um pássaro desse que não esteja sob o controle de Deus. Amém? Feche seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento. Se você está vivendo o cristianismo cultural, Deus está te chamando ao arrependimento hoje. Clame ao Senhor nesse momento, meu amado irmão. Abra o seu coração a Ele. Em nome de Jesus.